Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras: "Quem irá rolar a pedra do túmulo para nós?" Ao chegar, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada. Era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco, assentado à direita. Ficaram muito assustadas. Então, ele lhes disse: "Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio." Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Chegamos à terceira reflexão sobre esse período tão importante do calendário cristão. A semana da Páscoa, que chamamos de Semana Santa, uma oportunidade rica para refletirmos sobre os últimos dias de Jesus antes de sua crucificação, morte e ressurreição. Nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estudarmos, refletirmos sobre esse período tão precioso do calendário cristão. Nesse terceiro momento, nossa reflexão estará totalmente voltada ao domingo da ressurreição. Manhã de Páscoa, celebração da vida, a vitória da vida e, poderíamos assim dizer, o sepultamento da morte. Sabemos que Páscoa tem um sentido de travessia, de uma caminhada do exílio para um lugar de esperança. Na história de Israel, a história do Egito até Canaã, a chamada Terra Prometida. É o passar da morte para a vida. É o deixar para trás o tempo da escravidão e caminhar em direção à liberdade. É o deixar para trás um tempo de sofrimento e partir para o novo, na perspectiva de que tudo é renovado pelo próprio Deus. É o deixar para trás a certeza de que o sofrimento é coisa do passado e a alegria da vida está por vir. Quero convidar você a estudar comigo sobre dois preciosos momentos registrados pelo evangelista ou pelos evangelistas. Momentos que marcaram a manhã da ressurreição, momentos que marcaram a história da humanidade. Vejamos cada um deles, olhando também alguns textos bíblicos que destacamos para esse tempo, para esse momento de estudo. O primeiro momento que temos, que quero trabalhar com vocês, é o momento das mulheres junto ao túmulo. Momento em que as mulheres, logo de manhã, seguem em direção ao túmulo para poderem cuidar, trabalhar, preparar, enfim, estar junto ao corpo de Jesus. E há 4 narrativas dos evangelistas. Vamos ver cada uma delas. A primeira delas, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versículos 2º e 3º, quando esses versículos dizem que, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: "Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?" A segunda narrativa está em Lucas, capítulo 24, 5º e 6º versículos, que assim dizem: "Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." A terceira narrativa encontramos em Mateus, capítulo 28, 5º e 6º versículos.
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E por último, a narrativa do evangelista João, no capítulo 20, versículos 11, 12 e 13. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. As mulheres, na realidade, sempre estiveram presentes no ministério de Jesus. Há inúmeros relatos da participação de muitas delas, além da aceitação da mensagem anunciada pelo Salvador. Ao olharmos para os textos bíblicos, nós percebemos que a história da Páscoa cristã, ou a ressurreição de Jesus Cristo, essa história é narrada das mais diversas formas e detalhes pelos 4 evangelistas. Cada um deles com suas fontes de pesquisas, com detalhes diferentes, porém todos registraram uma única verdade: o túmulo está vazio. Diferentes relatos para uma única notícia: Cristo ressuscitou. Durante a crucificação, enquanto muitos discípulos somem de cena, as mulheres permanecem acompanhando a via dolorosa e ficam ao pé da cruz até o momento final. Foram elas as primeiras que decidem ir até o túmulo, logo de madrugada. Agora, imaginemos o assunto. Muita conversa, muitas lágrimas, incertezas, mas decidem não abandonar o corpo daquele que lhes havia salvado. Diante do acontecido, surgem as dúvidas relatadas acima, quando da caminhada até o túmulo. Contudo, são elas as primeiras a anunciar a notícia da ressurreição. Nós sabemos que toda notícia de morte é algo triste. Ao recebermos a notícia, ficamos por um tempo paralisados, diante da nossa incapacidade em trazer de volta a vida de pessoas que tanto amamos. Falamos de algo difícil de entender. Pior que isso, alguns tipos de morte nos chocam profundamente e deixam profundas marcas em nossas vidas. Assim era a situação daquelas mulheres. Viviam o luto referente à situação de alguém que tanto amavam que havia partido. Estava morto, e morto de uma forma cruel. Presenciaram o assassinato do Salvador. No caso delas, com certeza, diante de um acontecimento tão recente, a dor e as lágrimas eram visitas constantes no emocional daquelas mulheres. Contudo, não ficaram paralisadas diante do espetáculo desumano visto na cruz. Foram além do acontecido da sexta-feira. Na caminhada havia preocupações e incertezas, mas também disposição em ir até o túmulo. O medo, a insegurança e as dúvidas desapareceriam se não ficassem paralisadas diante da realidade da morte. Desejavam oferecer um cuidado digno para aquele que havia sido crucificado, pois este merecia. Na verdade, quando ali chegam, são surpreendidas pela visão da pedra removida
e do túmulo vazio. Por trás da grande pedra existe um túmulo vazio. Nesse túmulo jazia a morte, porém vazio representa a vida. Mesmo diante da dúvida, não há motivo para o desespero, para as lágrimas de tristezas, para as inquietações. Daí o cuidado e as palavras dos anjos. A pedra removida é sinal de vitória, de poder de Deus que destrói os Herodes e Pilatos modernos e renova o fôlego de vida em corações abatidos. As mulheres, mesmo diante do susto, frente ao túmulo vazio, se reencontram com o cumprimento da promessa de que Cristo iria ressuscitar e já ressuscitara. É tempo de ressurreição. Ele ressuscitou. Cristo continua entre nós, como havia prometido. O choro da morte se transforma em choro de alegria, alegria da vida, alegria porque o Salvador estava vivo e está vivo. O segundo momento que desejo compartilhar com vocês é também um momento lindíssimo dos textos bíblicos registrados pelo evangelista Lucas no capítulo 24. A caminhada de 2 discípulos até Emaús. Apenas alguns versículos destacamos para a nossa reflexão. Versículo 17 do capítulo 24 do evangelista Lucas diz assim: Então eles lhes perguntou: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E no versículo 28 até o início do versículo 31, temos: Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou e depois partiu o pão com eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Este é um segundo momento singular da nossa reflexão deste dia. A história se dá no caminho. Tomados pelas notícias ruins, esses 2 discípulos são levados à busca de um refúgio criado pelas suas mentes e corações. Talvez pensassem: vamos sair um pouco desse ambiente pesado de velório, de luto, de morte, podemos dizer um clima sem boas novas. Vamos caminhar, vamos conversar, vamos tentar nos distrair um pouco. Na verdade, um clima de pessimismo havia inundado os seus corações. O projeto tão falado do Messias havia fracassado. Nesta hora, exatamente nesta hora, Jesus, o ressurreto, se aproxima de maneira discreta, porém atento às inquietações dos 2 discípulos. No momento exato, na hora certa, o Mestre decide intervir e promover uma saudável conversa que promove o restaurar da alegria e esperança. Do clima da morte para a beleza da vida, a partir da companhia de Jesus com aqueles 2 discípulos. Na verdade, nós vivemos dias de inquietação e muita insegurança. Há sempre
diariamente a divulgação de notícias ruins, notícias com o cheiro da morte. Nosso país promove insegurança, promove essa inquietação, promove esse cheiro de morte todos os dias. Há muitos que pensam que estão seguros em seus palácios, casas cercadas com câmeras, muros altos e tudo mais, e de repente são visitados pela violência. Inesperadamente a morte chega. Ela nos visita, não pede licença. Ela leva nossos entes queridos. Ela pode nos levar a qualquer momento. Pode nos levar no leito da enfermidade, pode nos levar na sala de aula, no escritório, na empresa que trabalhamos, na rua, nas praças, pode nos levar em uma linda noite de Natal ou na maravilhosa manhã de Páscoa. Assim é a morte. Contudo, Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos para dizer que a morte já havia sido vencida. Para isso, ele nos induz a falar, ele os induz a falar. O que preocupa vocês é a pergunta de Jesus. Em outras palavras, por que estão tão tristes? Que assunto de tristeza é esse do qual estão conversando? Compartilhem comigo. Deixe-me participar dessa conversa. A participação do mestre naquela conversa começa a mudar o ambiente. Eles começam a falar. E falar é terapêutico. Falar cura. Falar liberta. Falar promove uma faxina no interior da alma. Na vida, precisamos de pessoas que nos amam e querem nos deixar falar. Que nos ouçam, que nos permitam desabafar. E como é bom ter alguém assim em nossas vidas. Quem não tem alguém para desabafar, vive uma vida de profundo sufocamento. Sente-se sufocado pelos problemas, pelas lágrimas represadas, pelas crises não enfrentadas, pelas dores não compartilhadas, pela vida com cheiro de morte. Jesus os deixa falar. De repente, passam a ouvir Jesus. E Jesus os convida a viajar pela história da salvação. Ouvindo, percebem algo diferente. Esse estranho que conhecemos no caminho tem algo de diferente em sua fala. Não sabemos direito o que é, mas queremos continuar essa conversa agora ao redor da mesa. Vamos convidá-lo para entrar. Vamos convidá-lo para ficar. Vamos convidá-lo para cear. Fica conosco. De repente, o estranho torna-se conhecido e toma um lugar à mesa, assume propriamente a mesa. Diante desses 2 momentos significativos da ressurreição, as mulheres diante do túmulo e esses 2 discípulos caminhando em direção à aldeia de Emaús, nós somos convidados a pensar na manhã de Páscoa como a celebração da vida. Um convite a pensar e a viver a alegria da madrugada da ressurreição na certeza do túmulo vazio. É um convite a deixarmos nossas lágrimas, preocupações, inseguranças, dúvidas, medos e dor aos pés da cruz. É um convite a entender que, na certeza da sua ressurreição, a vida acontece e isso promove em nós a esperança não apenas da vida terrena, mas também da vida eterna. Meu convite é: deixemos Cristo caminhar conosco neste domingo de Páscoa.
que Ele seja o Senhor da mesa em nossas casas, em cada refeição, gerando paz e comunhão em nossas relações pessoais, familiares e também na vida eclesiástica, no dia a dia da nossa igreja. Portanto, à luz desses dois textos que rapidamente meditamos neste dia, desejamos a você e à sua família uma feliz e abençoada Páscoa, através de Cristo Jesus, o Senhor ressurreto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.